E agora a gente tem o prazer, né, de contar com a professora Arlete Moisés Rodrigues, que teve sua vida acadêmica, né, sua formação acadêmica na USP. Ela é professora livre-docente pela Unicamp. Atualmente ela é professora na Unicamp, né, aposentada, no IFISH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e no Instituto de Geociências, onde orienta no mestrado e no doutorado, né. Trabalha principalmente com geografia urbana e sociologia urbana, questões ligadas à cidade, espaço urbano, estatuto da cidade, habitação, ambiente, problemática ambiental urbana, movimentos populares, políticas públicas urbanas, questão fundiária também, né, professora? A professora Arlete foi presidente da GB entre os anos de 88 e 90, participa do grupo de trabalho, né, do GT Urbana, da GB, foi representante também pela GB do Fórum Nacional de Reforma Urbana e conselheira do Conselho das Cidades entre 2006 e 2010. A professora tem um blog que chama Arlete Moisés Rodrigues, Moisés com Y, que tem vários trabalhos, livros, suas pesquisas de dissertação, mestrado, a livre docência, que vale muito a pena ver. Então, convidar a professora para a palestra, né, Perspectivas e Desafios para a Compreensão da Crise Urbana no Brasil. Boa noite, jovens. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer retornar aqui Tá dando para ouvir? Tá certo. Para Uberlândia. E eu quero agradecer o convite realizado pelo professor Mirley, né, que me permite colocar algumas questões e debater com vocês. E, por meio dele, então, eu agradeço ao PET, à AGB, que está sempre no meu coração, e após a graduação em Geografia. E, com isso, eu quero parabenizar vocês pelo encontro, pela realização em tempos de retrocessos que acirram as contradições e os conflitos, né? Eu vou tentar não falar muito, porque quem me conhece sabe que eu pego o microfone, é uma tristeza, para poder deixar o tempo para a gente conversar, debater essas questões que eu vou colocar e outras, porque o momento exige que nós nos fortaleçamos para entender as questões. Então, seguindo a orientação, eu sigo a orientação do Mirley, eu vou me ater mais em alguns marcos teóricos da geografia para debater a crise e os desafios da cidade no Brasil. Aí vem a primeira pergunta: o que seria a crise urbana? Recentemente eu li um artigo do Igor Wenceslaus que nos chama a atenção para o seguinte: a palavra crise foi transformada num dos motes explicativos da realidade contemporânea. Na linguagem mediática e na sua reprodução cotidiana, tudo é crise. Da economia, da política, da sociedade, do governo, das instituições, do trabalho, e também aparece como crise doméstica. Eu estou em crise na minha casa, etc., etc. Quando a palavra crise foi transformada nesta coisa geral, é evocada para tudo, ela perde o seu potencial elucidativo. Em vez de um elemento estrutural da lógica do capitalismo, que é mediado pelas crises, ela passa a ser discutida em termos conjunturais e vulgares. Esta que é a realidade. E quando se fala em senso comum, no senso comum, na crise urbana, não tem sujeitos sociais. Parece que é algo que está pairando acima das classes sociais. Não se analisa
os seus significados. E esse é um desafio para nós. Então, para ponderar sobre o tema, né, sobre perspectivas e desafios da crise urbana no Brasil, é evidente também que a cidade não pode ser uma entidade autônoma. A cidade não é. Sozinha ela não existe. A cidade não é sujeito da história. E isso nós temos que refletir para entender o seu significado. Porque a cidade, como nós a conhecemos, ela faz parte, e é uma palavra que parece que saiu de moda também, do modo de produção capitalista. Nós vivemos no capitalismo. E o capitalismo é permeado por crises. E a crise, se a cidade é capitalista, a crise é parte integrante do mesmo processo. O que o termo crise parece, essa vulgarização do termo crise parece ocultar, é que a luta de classes na cidade, que impede que a gente elucide como as coisas acontecem. A outra palavrinha que saiu de moda, luta de classes, né? E a cidade que nós falamos é a cidade capitalista. Eu vou citar, se me permite, eu vou citar uma frasezinha curta da Terezinha Ferrari, que na sua tese de doutorado, isso está publicado em livro, que ela chama de A Fabricalização da Cidade e da Ideologia da Circulação. Ela diz o seguinte: em boa parte dos textos que discutem a cidade aparece como entidade tomadas como sujeitos autônomos, máquinas semimoventes dotadas de alma. Não é isso que parece? Cidade é isso, a cidade é aquilo, perante as quais os seres humanos nada podem. Não falar em crise da cidade, parece que não tem gente. Cidade está em crise, né? Por exemplo, cidade sede de alguma coisa. Cidade sede da Copa do Mundo, cidade sede dos... Como é que chama? Os outros eventos. O que a gente quiser. Jogos Olímpicos, cidades mundiais, metrópoles mundiais, nacionais, regionais, cidades médias, cidades pequenas, metrópoles, cidades do agronegócio, etc, etc, etc. E num passado não tão longínquo, era assim, cidade portuária, a cidade do café. Enfim, é como se a cidade existisse em si mesma, como se ela fosse um sujeito da história, sem considerar a sociedade que a produz e reproduz. Assim como a crise. É a crise. Bom, então essas premissas que eu vou estar usando para falar algumas coisas, para a gente debater depois sobre a crise no urbano de uma perspectiva geográfica. Eu acho que, mais que nunca, no século XXI, nós podemos afirmar com precisão que a cidade é força produtiva. Ela permite, de diversas formas, a acumulação ampliada do capital. Qualquer atuação do Estado, infraestrutura, produção de habitação, comércio, capital financeiro, setor privado, edificações, etc. E até mesmo movimentos populares que ocupam uma determinada área, indivíduos que produzem a sua casa, altera a dinâmica produtiva. Portanto, nesse sentido, é que a cidade é uma força produtiva. Ela permite a acumulação do capital e aumenta, neste processo, as contradições e os conflitos. E a cidade, como é que ela é produzida? Ela é produzida pelo trabalho social, um produto da força material do trabalho humano. É o meio aonde se realiza a produção. É a condição aonde tem concentração de mão de obra, concentração de capitais, e é produto do trabalho social.
Isso Henri Lefebvre deixa claro quando ele fala da cidade como meio, condição e produto. Mas ela não é. Se não tem trabalho, não tem cidade. Esta é a questão que nós temos que pensar que o trabalho, mesmo o trabalho alienado, qualquer trabalho, aumenta a força produtiva da cidade, sem a qual, sem trabalho, ela não existe. E, assim, cada atuação, por menor que ela seja, ela provoca alteração no preço da terra, no preço das edificações e aumenta a valorização. Eu costumo dizer que quanto mais cidade se produz, maior é o preço da terra e das edificações. Diferentemente da ideia da economia, que se tem assim, quando um produto é novo, ele é muito caro. Quando ele se aumenta a produção, ele diminui de preço. Na cidade não é assim. Quanto mais aumenta a produção, maior é o seu preço e maior a dificuldade, né? Então, nesse sentido, hoje a cidade, a produção na cidade se descola daquilo que foi a gênese da materialidade do capital, a indústria. Se em outros tempos a cidade crescia e se expandia relacionada à produção industrial, hoje é a cidade que dimensiona e redimensiona a produção. Por isso nós vemos uma sociedade urbana, na medida que não é mais, que a cidade não é mais dependente da produção industrial de outrora, mas é ela que é onde se aplicam os excedentes de capitais, que é onde se busca uma maior produção. Tudo é rápido, tudo é veloz, né? Inclusive a circulação de mercadorias e das ideias que fluem no tal espaço virtual. O espaço e o tempo são usurpados neste processo para uso privado do capital. O Estado capitalista, salvaguarda da sociedade capitalista, outra coisa que nós temos que estudar é o Estado, e do mercado é usurpado. Não se fala mais naquela cidade onde se vivia, onde se tinha uma conversa. Mesmo nas chamadas cidades pequenas, podem ter certeza que a violência com a qual se transforma o tempo e o espaço é igual. Bom, nesse sentido, o tempo da morada, o lugar, foi usurpado. A gente trabalha em qualquer lugar. Ou porque está digitando, ou porque está pensando, né? O professor, inclusive, é aquele que trabalha 24 horas por dia. Vai no cinema, vou pensar nisso para falar na minha aula, né? Que coisa interessante. E está lá trabalhando, mandando e-mail, etc. Mas tudo parece normal. E por que parece normal? Porque há uma crise do pensamento que nos tem impedido de analisar a realidade concreta. Para nós, na geografia, seria uma dissociação entre a teoria e a prática, aquilo que a gente chama de praxis. E para entender a cidade, aquilo que a gente chama de crise, é fundamental que a gente analise, por exemplo, a questão da renda da terra, a questão do lucro, a questão do Estado capitalista e, no momento, a atuação do capital. Bom, essas são perspectivas de análise, mas, assim, a crise urbana é decorrente da ordem do capital. Ponto. Eu falei. Acho que isso é uma síntese. Mas não basta, né, gente? Porque é muito fácil a gente ter palavras de ordem, mas se a gente não entende o que está ali de significado, é muito complicado, né? Porque o modo de produção capitalista, ao produzir os bens materiais para a sua valorização, ele também reproduz os meios pelas quais se usa a terra e a obrigação de alienar a força de trabalho sob pena de sucumbir.
Aí, veja, falei um pouquinho do pressuposto de que tudo é crise. E, para ocultar as contradições e os conflitos desta crise, a realidade também parece ocultar a existência de classes sociais, e o capital, ideologicamente, transforma classes sociais de trabalhadores de baixos salários, eu prefiro usar isso, em parcelas menos favorecidas da sociedade. Bonito, né? Em excluídos, em grupos vulneráveis, em grupos de baixa renda. Então, média renda, alta renda, baixa renda e assim por diante. A análise que nos permite dizer, para analisar isso, classe social desapareceu. É faixa de renda, até usam classe de renda, mas não a concretude. Por isso que eu falo, tem uma crise do pensamento, na medida em que a gente absorve, muitas vezes, sem pensar, e utiliza essas categorias, né? Então, se o termo crise oculta as contradições e conflitos, ele oculta também as lutas de classes que ocorrem no urbano, elas deixam de ser identificadas. Porque não há nada que parece ser contra o capital. É porque, coitada, a classe de baixa renda não pode pagar pela casa, pela infraestrutura, etc. Quer dizer, vejo, ela não pode pagar. Não é uma questão de que ela ganha mal. Não é essa questão que aparece. De que o trabalho dela é desvalorizado pelo capital. Nesse sentido, nós vamos, então, a cidade vai aparecer, a cidade virou o chão da fábrica. Se a gente pensar, e tem uma tese que fala sobre isso, os catadores vivem aonde? Eles vivem, a fábrica deles é a rua. Portanto, a fábrica não é mais só aquela unidade produtiva, ela é também a cidade como um todo. Nesse sentido, vejo, quando há problemas, parece que eles podem ser resolvidos. Eu costumo dizer que falar em problema é muito fácil. Eu prefiro usar sempre o termo problemática, porque significa que tem mais problemas, e não um problema só, que pode ser resolvido pelo planejamento, né? Aí nós vamos ter algumas questões que eu vou agora fazer o seguinte. As mazelas, tem problemas, tem problemática. Decorrente da acumulação, ela aparece como crise a ser resolvida pelo Estado. Porque as classes menos favorecidas não podem pagar pela moradia, pelo saneamento, pela educação, pelos serviços públicos. Isso é o que o capital considera crise urbana. E, assim, a realidade da produção fica oculta. Vocês sabem que eu fico intrigada, muitas vezes, quando eu vejo nós, geógrafos, falando assim, classes menos favorecidas, classes mais baixas, eu fico intrigada, porque será que nós estamos usando estas palavras que não nos permite analisar como é que o espaço é produzido, né? Ou então, assim, tudo é cultural. Assim, porque é cultura. Bom, enfim, crise, nós teríamos que entender, talvez, como os chineses, né? É um risco e uma oportunidade. Mas para quem é crise? Vamos lá. Quando se trata de uma crise para acumulação do capital, sempre tem surgido oportunidades de mudança. Por exemplo, a expansão urbana da cidade. Novas áreas são incorporadas ao perímetro urbano, novos tipos de edificação. O edifício inteligente é o máximo, né? Desde o shopping center, os condomínios fechados, de forma que, como bem analisa Harvey, os excedentes de capital possam ser aplicados e continuem a ter lucros. Mas também tem uma questão que é o seguinte, às vezes não dá, o capital não se interessa por produzir lá. Mas o que aconteceu no centro da cidade?
está deteriorado. Então, vamos atuar no centro da cidade para permitir a acumulação de capital. Por exemplo, aonde são áreas obsoletas, a obsolescência do espaço, não é a obsolescência de um indivíduo, é a obsolescência espacial urbana, aparece a ação do capital para fazer a gentrification. Então, precisa mudar, precisa pôr teatro, precisa pôr escola, precisa... Para quê? Porque o capital necessita que aquelas áreas voltem a dar renda da terra, voltem a propiciar renda, lucros e juros. Então, vejam, a crise do capital, ela se resolve com a sua atuação. E o que acontece com os trabalhadores que moram, por exemplo, nas áreas centrais? É fácil. Desloca para a periferia. Então, veja, para quem é a crise? O capital está encontrando as saídas para essa crise, né? Acho que o Rio de Janeiro é o exemplo mais, para mim, ele é o exemplo mais concreto do que aparece com o Porto Maravilha. Limpa tudo, tira todo mundo, bota todo mundo lá nas áreas mais distantes e o capital continua produzindo. Para quem é a crise? O capital resolveu. E o Estado é capitalista, não vamos esquecer disso. São Paulo, por exemplo, tem uma área de propriedade do Estado, da área pública, que eles fizeram uma PPP, parceria público-privada, em que o Estado entra com tudo e a iniciativa privada com o projeto. E aí vai abrigar a classe trabalhadora de baixos salários. E tem um dos setores lá que diz que aí é fazer um mix, os baixos salários com os médios salários, porque assim os trabalhadores aprendiam como se viver na cidade. Não é minha palavra, é dele. Bom, então, veja, a crise tem contradições e tem conflitos, né? A mais recente foi no Rio de Janeiro. Está se proibindo a definição de áreas de preservação do patrimônio histórico e cultural, que significa que está se criando possibilidades para a atuação do capital. Então, as coisas que aparecem como crise no urbano, nós temos que destrinchar para quem é a crise. Qual é a característica dessa crise, né? De um lado, nós temos o capital vencendo a crise, porque o capital tem crise. Será? Talvez. Talvez setores estejam em crise. E, para isso, o urbano serve como a mola mestra para eles entrarem, né? Nesse sentido, o que faz o Estado? O Estado intermedia o conflito. E nós, geógrafos, temos que analisar o Estado capitalista. Em geral, nós não analisamos o Estado. Em geral, nós analisamos governos. Mas nós temos que entender a essência do Estado capitalista, né? Que, como diz Polantzas, é o lugar da condensação da luta de classes. É o lugar dos conflitos. E este conflito, em geral, a classe trabalhadora perde sempre. Mas, muitas vezes, é possível avançar, como nos ensina Gramsci, quando a força é grande dos trabalhadores, é possível se obter, não altera o Estado, hein, gente? Mas é possível se obedecer algumas, se melhorar algumas condições, por exemplo, do financiamento, não altera a lógica do sistema. Eu vou... já falei, nossa senhora, falei... Penso que a outra questão, então, para a gente entender a crise, nós temos que entender o Estado. E hoje nós temos condições que são, infelizmente, aquelas que nos permitem entender
como é que é possível o Estado estar mais à disposição do capital do que do trabalho. Quando a gente tem, por exemplo, a área central, eu dei o exemplo de uma área, está em crise, então é uma área depredada, uma área onde tem violência, onde tem pobreza, então vamos fazer gentrification. Do outro lado, o capital se expande, vocês têm aqui exemplos que eu sei, ele se expande para a área, além daquela demarcada como urbana, faz um condomínio fechado. Beleza, condomínio fechado. Bom, condomínio fechado, quando, e aí eu vou falar no passado e no presente, tá? Quando ele seguia a lei, tudo que estava dentro do muro significa propriedade privada. Portanto, o condomínio fechado é uma propriedade privada que estabelece, para além da casa, a área verde, as áreas de circulação. Bom, isto é o condomínio fechado. Mas o que nós temos, na maior parte, é o loteamento, que eu chamo de loteamento murado. O que significa o loteamento murado? Ele é aprovado como loteamento. Quando ele é aprovado como loteamento, tem que entregar para a cidade, para a prefeitura e para a cidade, ruas, praças, áreas institucionais. Porém, fecha-se aquilo e faz-se um loteamento fechado. Não existe loteamento fechado. Quer dizer, não existia, né? Não existia. E qual é a diferença entre um e outro? É que, no caso do condomínio, por uma lei federal da época da ditadura, todos os impostos incidem sobre o total da área. Então, paga-se IPTU sobre toda a área. O loteamento não se paga IPTU sobre áreas de rua, áreas, praças e áreas de circulação em geral. Quando fecha, significa o quê? Que quem fez o loteamento está ganhando mais porque ele está vendendo uma área pela qual não se paga o IPTU. Porém, isto era inconstitucional até o dia 26 de dezembro de 2016, quando foi publicada uma medida provisória 759, que eu vou falar da tramitação dela, né? Que significou o seguinte: esta medida provisória torna legal o que era ilegal. Porque ela cria algumas figuras tipo loteamento de acesso controlado. Quem controla a cara pálida, portanto, é um loteamento. É inconstitucional porque a área é pública, mas pode fechar. E se controla o acesso. Isto foi aprovado pela lei, eu já estou aqui, viu? Não se preocupe muito, não. Pela lei, agora esqueci o número da lei. Mas é uma questão, a lei foi chamada, a medida provisória é chamada de medida provisória de regularização fundiária. Desde 88, que os movimentos populares e aqueles alinhados aos movimentos populares lutavam pela regularização fundiária de interesse social, que implica no reconhecimento da moradia, da ocupação da terra como uma necessidade. E para esta regularização, segundo várias leis, mas em especial com o capítulo 3º da lei que criou Minha Casa Minha Vida, significava colocar infraestrutura para que estas áreas pudessem ser regulamentadas. Em áreas públicas, é a concessão de direito real de uso, que não é a propriedade, e é onde o Estado podia intervir, e é onde se estava intervindo. Com a nova lei, 13.000 qualquer coisa, e eu vou falar, o que acontece? Criou-se e definiu-se de uma forma precisa
a regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. Específico de quem? Cara pálida. Dos loteamentos fechados de um lado, que significa o quê? É uma regularização fundiária de interesse específico. É interesse específico para que aquela área não seja mais considerada ilegal. Este é um processo que é muito importante da gente entender, porque eu falei agora há pouco que a gente fala de governo, não fala de Estado. Mas este governo publica uma medida provisória no dia 26 de dezembro, quando se imagina que a população esteja desinformada e, como vocês sabem, uma medida provisória, não sei se vocês sabem, tem até 90 dias para ser votada. Se ela não for votada, ela desaparece. Bem, acontece que, neste caso, houve realmente uma mobilização da sociedade civil, tanto a rural quanto a urbana, porque esta medida provisória altera a função social da propriedade urbana, a função social da propriedade rural. Retira a delimitação da... Não vou dizer que retira a delimitação. Ela dá um jeito de fazer com que a área pública possa ser vendida. Na área de regularização fundiária do campo, precisava, né? Na regularização fundiária, não, perdão, na área de assentamentos no campo, para se vender uma determinada área, havia um tempo de 10 anos. Agora, a venda é imediata. Pode vender de imediato. Passou a área de terras da Amazônia Legal, que havia todo um debate sobre a regularização fundiária na Amazônia Legal. Passou para o Brasil inteiro. Ela não é mais para a Amazônia Legal. Mas você não devia falar do urbano? Eu tenho que falar do urbano. Então, vou voltar para o urbano. Porque é importante que a gente entenda que, muitas vezes, parece uma coisa muito simples, uma lei. E como é que a gente sabe bem desta lei? Porque um grupo de urbanistas, de arquitetos, de geógrafos e de pessoal do MST debateu essa lei e colocou o que esta lei estava fazendo de transformação. Eu estou falando lei, mas é assim, a lei foi votada em 17 de julho. O que aconteceu? Esta lei, essa medida provisória, que virou projeto de lei, teve 600 emendas. Dá ideia disso? O maior número de emendas foi do senador por Roraima. Todas ligadas ao agronegócio. Então, o agronegócio está em crise? Não sei, mas ele precisa de terras. Por que ele precisa de terras? Ele precisa de terras para aumentar a sua valorização do capital. O setor imobiliário está em crise? Não sei, mas ele quer mais terras para promover a especulação imobiliária. E vejam, isso é tão importante porque sabe quando esta lei foi votada na Câmara dos Deputados? No dia em que o Tenebroso publicou o estado de sítio, depois ele despublicou, né? Mas é o estado de sítio. Qual era o estado de sítio? Polícia na rua para conter as manifestações que estavam ocorrendo em Brasília. E em 15 minutos, eles votaram 16 medidas provisórias. Uma delas, esta 759 que eu estou falando. Então, veja, nós estamos falando de duas coisas. Não, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de uma crise urbana.
Nós estamos falando de uma crise do capital que encontra saídas e que prejudica cada vez mais a população urbana. Quer dizer, prejudica os trabalhadores, né? E, só para completar, o que aconteceu com essa lei? Ela passou no último dia. Se ela não passasse nesse dia, não dava tempo dela passar no Senado. Passou no Senado. Eles mudaram a redação. Não pode. Quando muda a redação, tem que voltar para a Câmara. Mas eles mudaram a redação e publicaram. A hora que publicaram, se entrou com mandado de segurança para dizer o seguinte: não, mas não pode, é inconstitucional. O que fez? Voltou para a Câmara dos Deputados. O que os deputados disseram? Não, não mudou. Foi só redação. Mudou. Foi só redação. Então, nós temos aqui um processo que, para a gente entender, como uma medida provisória que derrubou o capítulo 3º do Minha Casa Minha Vida, que era o da regularização fundiária de interesse social, que alterou o módulo rural da Amazônia Legal, que altera a possibilidade de permanência na terra ocupada, porque não precisa mais provar que estava lá. Não precisa mais provar que era até 250 metros quadrados na regularização fundiária de interesse social e de que é a única moradia. Basta provar que está lá. Então, isto significa que é uma medida provisória que é chamada de medida provisória da grilagem. É chamada por nós de medida provisória da grilagem. Veja, isto significa o seguinte: no caso da cidade, no caso do urbano, vai fazer com que seja a expansão horizontal, seja as áreas de penetração ou de retomada do capital na cidade, quem vai ser expulso para as áreas menos dotadas de infraestrutura? A classe trabalhadora de baixos salários. Então, para quem é a crise? Quem é que vai demorar mais tempo para ir para o trabalho? Quem é que vai ter piores condições de vida? Não é o capital. O capital está resolvendo as suas crises, fazendo com que haja uma piora das condições de vida. E tudo isso... Não, eu agora estou tentando fechar. E tudo isso a gente tem que ligar com essa crise urbana com algo recente. Por exemplo, a PEC da maldade. O que vai fazer a PEC da maldade? Vocês sabem qual é a PEC da maldade, né? A que congela durante 20 anos os investimentos. Eles chamam de despesa. Mas nós, como geógrafos, temos que chamar de investimento. Investimento em saúde, investimento em educação e investimento em assistência social. Congela em 20 anos. O que vai acontecer? Nós já estamos vendo algumas coisas. Por exemplo, a universidade não tem dinheiro. O hospital não vai ter dinheiro. Posto de saúde não vai ter dinheiro. O que vai acontecer? Vai haver uma tendência de privatização ainda maior dos serviços. Para quem isto vai gerar crise? Para a vida cotidiana dos trabalhadores. São os trabalhadores que vão ter uma dilapidação dos seus serviços, mas o capital vai lucrar. Eles vão achar um jeito de fazer com que ele lucre. Então, vejam, para fazer a análise da crise urbana, às vezes nós temos, daquilo que se chama de crise urbana, nós, enquanto geógrafos, temos que ampliar a nossa escala de análise. A outra coisa que eu quero colocar aqui, que parece muito simples, mas não é a alteração do regime de partilha para concessão na Petrobras. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque, vejam bem, em todos os países onde o petróleo é abundante, como é o caso do Brasil depois da descoberta do pré-sal, é monopólio estatal. No Brasil,
foi monopólio estatal até 97, quando o FHC privatizou, não, e tirou o monopólio estatal. Ele não privatizou tudo. Ele tirou o monopólio estatal e transformou numa empresa, uma grande empresa estatal, mas não é mais monopólio. Durante muito tempo se lutou, e isto se conseguiu mudar um pouquinho, porque ninguém não se volta atrás de um passe de mágica, gente. Quando você privatiza uma empresa, você não desprivatiza assim. Então, neste sentido, em 2009, foi votado uma lei que criou o regime de partilha. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo, é importante. Na partilha, 30% da exploração do pré-sal tinha que ser pela Petrobras. Mas o detalhe que não é detalhe. Os royalties obtidos por esta exploração, 75% ia para a educação e 15% para a saúde. Quando se altera o regime e se prioriza a concessão e acaba com o regime de partilha, os 10%, hein? Paga 10% de royalties, põe onde quer, e a empresa comercializa como ela quer. Não mais para a educação e para a saúde. Isto vai acontecer o quê? Vai piorar as condições de reprodução da força de trabalho. Era muito dinheiro? Não sei. A gente não tem ainda como saber, porque esse dinheiro não tinha entrado. Mas era uma destinação, dando prioridade para aquilo que eu, pelo menos, considero fundamental: educação e saúde. Além disso, vamos fechando para ver como é que isso tudo vai alterar no urbano. A reforma trabalhista. Abertura generalizada para terceirização implica menores salários, diminuição do trabalho formal, etc. Portanto, sem recolhimento do FGTS. O que significa que vai ter menos dinheiro semipúblico, porque o FGTS não é dinheiro estatal, viu, gente? Ele é dinheiro do mundo do trabalho que tem sido utilizado no mundo urbano. Eu já falei isso. Então estou defendendo o FGTS? Não estou. Eu estou mostrando que, na verdade, vai diminuir o FGTS, vai diminuir, portanto, dinheiro, já diminuiu, mas vai diminuir ainda mais recursos para produção de habitação de interesse social, de saneamento básico e de transportes coletivos. Nesse sentido, acho que são... Eu estou colocando... Já falei da regularização fundiária, que desqualifica a ocupação como uma forma em que é fundamental para a sobrevivência. Portanto, eu acho que aqui é fundamental que a gente possa estar pensando que como é que vai e o que significa e para quem significa a crise urbana. E nós, como geógrafos, né, nós temos que atentar para essa dimensão da gente não ficar só numa escala de análise. A importância da gente correlacionar, senão nós vamos achar que a cidade é sujeito social. E sem a produção, sem o trabalho, a cidade não existe. E só para complementar, eu tenho uma... Foi feita uma pesquisa muito interessante pela... Como é que chama? Transparência Internacional contra a Corrupção, né? E foi feita uma pesquisa em São Paulo. E eles descobriram, vejam que interessante, ao fazer essa pesquisa em São Paulo, primeiro, que ela é muito complicada. Por que ela é complicada? Porque os arquivos são fechados para pesquisa. Durante o governo do Haddad, ele conseguiu abrir para que
esses pesquisadores pudessem analisar o que estava acontecendo. Eu vou dar alguns dados, assim, só para ter uma ideia, para a gente não pensar que o urbano vive sozinho. Na verdade, se descobriu, eu vou dar os dados, mas é só para dar ideia, tá? 3.452 propriedades, 3.000, portanto, 3.500, estavam registradas em nome de 236 empresas. Controladas, vem aqui a especificação, ou vinculadas a paraísos fiscais. Ao todo, essas propriedades são avaliadas, para vocês terem uma ideia, 2,7 bilhões, aonde nas áreas de instalação recente, de proliferação de grandes equipamentos. Por exemplo, quem não é de São Paulo já ouviu falar do que significou a Avenida Carlos Berrini em termos de deslocamento, né, das atividades da Avenida Paulista para Berrini. Então, uma parte está lá. E, na pesquisa, eles encontraram 820 imóveis, desses todos, pertencentes a pessoas jurídicas brasileiras controladas por offshore. Portanto, e tem mais dados, mas o que eu acho que é importante é que a gente atente para como o capital está atuando na cidade. Como é que esse excedente de capital, que não é só dinheiro limpo. Aliás, este grupo chamou a pesquisa de A Corrupção Mora ao Lado, que era para mostrar que, muitas vezes, aquilo que é chamado de corrupção não é entendido na sua dinâmica. E, para nós, é muito importante que a gente faça isso. Bom, eu falei um monte de coisa, mas é assim, eu queria terminar falando que, tudo bem, eu contei um monte de coisa, elas são pesadas, mas eu acho que nós temos que resistir e continuar lutando. Tem uma citação aqui do Miyakoto, para nós. Miyakoto, no livro Na Terra Sonâmbula. O Miyakoto é um dos autores da minha predileção nacional, que eu descobri quando a GB, eu não conhecia, não, quando a GB fez um encontro nacional em Vitória da Conquista, que tinha um moçambicano que falou do Miyakoto, e aí eu fui descobrir. Hoje ele é um autor famoso. Ele diz o seguinte: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. E é para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. É isso, gente. Vocês estão jovens, mas nós não vamos parar, não. Nós vamos continuar resistindo. Obrigada, e eu estou à disposição para a gente debater esta e outras questões. Bom, obrigado, professora, pela fala muito bem colocada, citando os problemas da totalidade brasileira, colocando temas tão ricos aí para a gente pensar o problema nacional, né, o problema mundial aí do capitalismo, né, questões centrais em tela, né, a luta de classes, o Estado, que é muito rico para a gente pensar a geografia, né, a geografia por vezes, né, muito frequentemente se afasta disso, né, se não intencionalmente por desvios outros. Bom, tá aberto para debate, então, para perguntas. Tem o microfone ligado aqui à nossa esquerda, à direita de vocês. Peço para quem for fazer intervenção, né, falar o nome, a instituição que é. Pensar em blocos de 3, professora? Pode ser? Pode. Então, os interessados podem se dirigir ao microfone, por favor.
Os tímidos podem escrever, viu? Olha, eu fiz um monte de provocação, mas tem outras provocações que estavam aqui, mas não deu tempo. Porque eu acho que falar muito também cansa demais, né? Bom, boa noite, sou o professor Edilson Gracioli, para quem eventualmente não me conhece, aqui do Instituto de Ciências Sociais da UFO, instituição em que trabalho há 24 anos. A minha intervenção é muito breve, professora Arlete, e é uma homenagem a você. Porque eu, enquanto aqui cabe, né, porque era durante o tempo em que fui estudante de graduação, eu tinha lá nos meus primeiros anos, primeiro semestre, alguma dificuldade para entender a abrangência da teoria social de Marx, em particular da sua teoria do valor, da mercadoria, etc. E foi numa aula de geografia com você que eu entendi, não foi numa aula de economia ou de sociologia do trabalho, que eu entendi como, de fato, o capitalismo produz tudo sob a forma mercadoria, né? Então é uma homenagem. Essa professora, ela é uma guerreira, ela tem uma intervenção qualificadíssima no debate acadêmico e de uma importância que eu diria pelo menos igual no espaço público, né? Você, nas equipes de que participou, em São Paulo, sempre foi uma referência. Então, a minha intervenção, eu não vou fazer nenhuma pergunta. É um testemunho importante de eu dar aqui, num evento da geografia. Tenho aqui alguns amigos, alguns colegas de trajetória e de derrotas ultimamente, porque nós estamos perdendo demais. Mas é um registro que foi... Eu tive grandes professores, do Otaviani, a Décio Sais, a Caio Navarro, o Ricardo Antunes, a Armando, mas você tem um lugar especial por ter desvendado a percepção de que a cidade é um espaço em disputa entre as classes que nela convivem, né, entram em conflito, em contradição. Algumas são abafadas quanto à possibilidade de sonhar, ou pelo menos se tenta abafá-las, e elas resistem. Muito obrigado pela sua trajetória. Obrigado, Edmilson. Edilson. É muito interessante. Eu acho que primeiro que é do século passado, né? Do último quarto do século passado. Então, alguma coisa de bom ficou, né, Edilson? De 30 anos atrás. A gente saindo da ditadura. Então, no fundo é isso, né? A cidade é uma mercadoria. O espaço é uma mercadoria, cada vez mais. Perguntas, pessoal? Enquanto o pessoal se anima, eu vou fazer 2 perguntas, professor. Primeiro, agradecer muito pelas palavras. Eu acho que a gente precisa dessa reflexão que a senhora faz. Acho que a homenagem do Edilson é indicativa disso. E também precisa do... O trechinho do Mia Couto foi um presente, né? Então, é um autor que eu gosto muito também. É sobre crise, a primeira. Então, crise sempre falta, né? Escassez de tudo. Mas crise financeira, e eu dou aula de geografia econômica, é excesso de capital, né? Como diz do Marx, e quem tem trabalhado muito é a professora Leda Paulani também. Então, esse capital em excesso, esse capital sem fácil remuneração. Né? A professora Hermínia falava ontem que seria uma boa a gente avaliar em Uberlândia quais capitais investem nos empreendimentos imobiliários. Né? Então, ela falava assim, é o financeiro, é o industrial, é o do agronegócio para a região que estamos. Né? E daí, eu queria perguntar para a senhora, como que a senhora reconhece o movimento do capital financeiro investidos em empreendimentos imobiliários e como fazer a leitura geográfica disso? Né? Então, a Mariana Fix tem um trabalho, a Raquel Ronick tem falado, se eu não me engano, em complexo urbano financeiro. Né? E a senhora falou em obsolescência de espaço, em processos de
remuneração, ou então poderia pensar também em grandes obras que aparecem como necessidade, que a toda hora o Estado tem que investir para solucionar problema de trânsito, de tudo. Né? Eu queria que se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre os empreendimentos privados. Né? Como que o capital financeiro tem atuado e aparecido nos investimentos privados. Para urbanos, né? E a segunda vou arriscar fazer aqui a pergunta. É sobre a MP 759, que gostei do termo MP da grilagem que a senhora colocou, né? Não é minha, viu? Não? Não. Mas ótima, de qualquer forma ótimo. Se ela se efetivando, e os desdobramentos da MP, né? Visando gerar possibilidades novas e seguras, né? Eu acho que o governo Temer tem toda hora dito isso, né? Criar segurança jurídica para investimento, criar segurança jurídica para remuneração do capital. É isso, não é outra coisa, né? Então, se ela se efetivar nos termos que ela está posta, a senhora acha que a gente pode compreender ela como um mecanismo novo daquilo que o Harvey chamou um mecanismo ou como uma ferramenta, daquilo que o Harvey chama de acumulação por dispossessão? Uma dispossessão agora assegurada, com segurança jurídica para empreendimentos imobiliários. São essas as perguntas. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela brilhante palestra. Tá bom? Já tem. Eu ia falar, bom, enquanto não vem, vamos lá. Alguém reparou o bullying? Vocês viram, né? Ok. Ó. É fechado. Né? Te espero, hein? Te espero. Depois você me dá dado, matrícula, tudo certinho, que é para não confundir, né? Não misturar. Gente, boa noite. Professora Arlete, muito obrigada. Foi, assim, muito bom ouvi-la. É sempre muito bom ouvi-la e cada vez mais a gente percebe a importância dessa contribuição para nós na geografia e acho que também para os não geógrafos, as pessoas das outras áreas que estão aqui também tenho certeza que foi de uma contribuição significativa e que faz muito valer a pena, né, o esforço que foi, né, Mirley, para o evento, para tê-la aqui conosco hoje. Isso é mesmo um agradecimento que nós renovamos e que bom a GB aqui de Uberlândia também fazer parte disso. A minha pergunta, gente, pensando isso, aquilo que o Edilson disse, né, nós já tivemos grandes derrotas em pouco tempo, certamente teremos outras, né? Isso nesse movimento cíclico da vida, porque essa crise ela também é parte desse movimento, né? Ela vai deixar para nós um processo de reconstrução, passados em médio e talvez médio e longo prazo, a gente ainda teremos momentos de perda, certamente teremos, mas depois um momento de reaglutinação de forças para tentar restituir ou reconstruir muito do que está sendo desconstruído agora e que já vinha, inclusive, num percurso de momentos antes. A senhora falou na palestra sobre a importância de nós sairmos dos eufemismos e assumirmos conceitos na densidade deles, no rigor deles, porque eles nos ajudam a entender o processo. E aí eu acho que a luta de classes ela é central nisso. E desconfio daqueles que fogem do debate da luta de classes, porque pela troca dos termos me parece que quer tentar escamotear ou encobrir uma realidade qual é o campo desse debate. Bom, eu estou dizendo isso porque nesse processo dos anos 60, 70 e anos 80, na luta pela construção, né, de um arcabouço jurídico, de organização social, que propiciou o desenvolvimento e melhorias na nossa sociedade, que estão sendo desmanteladas agora, nós tivemos, com toda a diversidade, toda essa diversidade mesmo dos diversos movimentos sociais, uma aglutinação ou um núcleo comum
em torno do trabalho, em torno do movimento operário, em torno dessa relação de se reconhecer como trabalhador num campo de luta de classes. Esse momento agora, que essa reaglutinação dos diversos movimentos sociais, que agora estão ainda mais fragmentados, e é bom que assim seja, porque especificidades escondidas aparecem, né? Pensando pela questão do gênero, a questão racial, a questão da sexualidade, enfim, diversas especificidades desse movimento que levam mas que, por um outro lado, levam uma fragmentação desse campo de luta. Fico pensando qual é, e ao mesmo tempo a gente percebe um enfraquecimento do trabalho. Porque a luta capital-trabalho ela está em pleno vigor. Esse contexto da luta de classes está em pleno vigor. Mas o desmonte em torno do trabalho, e aí esse desmantelamento da CLT, que já aconteceu e outras que estão em curso, elas demonstram mais ainda esse enfraquecimento. Então, assim, a minha pergunta dentro disso é, então, se você visualiza que elemento que poderia ser aglutinador, se o trabalho, se o campo dos trabalhadores, das classes trabalhadoras, essas classes trabalhadoras que oferem os rendimentos, os rendimentos mais baixos, se ela ainda teria força e condição para cumprir esse papel de aglutinação, inclusive alimentada e orientada por novas questões que ela mesma ignorou lá atrás, ou se você acha que não e se vê algum substituto, algum elemento nisso. Tá? É mais ou menos isso. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pela fala da senhora. Eles querem mais 2 conferências, né? Bom, eu acho que enquanto o pessoal se anima, eu vou aqui começar, vou tentar colocar algumas outras inquietações, né? E aí eu vou falar do ponto de vista, vou começar pela da Gláucia, para chegar lá. Bom, eu acho que a esquerda, na qual eu me coloco, né, a gente tenta ser de esquerda o máximo que consegue, né? Nós tivemos um grande problema, porque, veja, eu acho que houve uma mudança substancial na cidade e no trabalho. Por quê? O regime fordista, ele colocava num mesmo espaço uma grande quantidade de trabalhadores. Se isto implicava numa possibilidade de exploração da mais-valia de forma concentrada, implicava também em formas de organização dos trabalhadores. Quem tiver oportunidade, assista, sempre passa, eles não usam black tie, para mostrar o que era uma organização grevista na época da fábrica, né? A porta de fábrica era importante. Eu fui operária, né? Mas eu era muito jovem, eu tinha menos de 18 anos, era verdadeira criança, mas eu fui operária e eu me lembro bem o que eram as greves. Tinha o grupo do sindicato, que a gente chamava, porque eu sabia nada do que acontecia, estava lá. Mas tinha o grupo do sindicato que barrava a porta da fábrica. E, portanto, a luta operária aparecia como uma questão importante. Nesse sentido, nós tínhamos uma concepção de luta e de forma aglutinadora, que era o trabalho na fábrica. Acontece que o neoliberalismo altera esta dinâmica espacial mesmo, com a acumulação flexível do capital, que é o desmantelamento da grande fábrica, a produção just in time, que não é mais a grande... que dá... Enfim, é a encomenda que sai, né?
e a proliferação de pequenas unidades fabris, muitas vezes domésticas, familiares, no caso, por exemplo, da autopeças, muitas vezes ela é familiar e a exploração do trabalho se dá de uma forma diferente. Captar este processo de que, portanto, o eixo da luta não é mais a fábrica, mas ela é o chão da fábrica, que é a cidade, eu acho que nos faltou enquanto pensadores, enquanto militantes da esquerda. Que significa esse chão da fábrica? Ela é fracionada. As atividades são fracionadas. E agora, e junto com isso, tem um elemento que é... eu hoje, por exemplo, recebi 10 ligações, não atendi nenhuma, mas que eu estou recebendo da Vivo, da operadora. Ou seja, vejam, eu não estou brincando, estou falando sério, que é o trabalho realizado por aquelas pessoas que ficam... Tem um nome, o Rui Braga dá um nome, mas agora eu não estou lembrando o nome que é colocado. Infoproletários, algo parecido. Que é o seguinte, aí o rapaz falou assim, sou consultor da Vivo. Ah, que bom, então você consulta muito? Veja, é a mudança da categoria trabalho. O cara é um trabalhador, mas aparece como consultor. E a forma como isso é feito é um trabalho por telefone. Não é um trabalho, ele está realizando um trabalho. Então, a desmaterialidade que é posta no trabalho dificulta saber qual é a forma, eu acho, né? Qual é o elemento aglutinador. É o trabalho? É. Mas de que maneira é? Não é o mesmo. A última manifestação, a última paralisação em São Paulo, o fato de não ter parado os meios de transporte não foi a mesma greve que foi a anterior. Então, nós estamos dependendo de uma categoria profissional que pare o acesso para que se possa ter uma manifestação. Percebe, Glaucio? Não, eu acho que esta é uma questão de difícil entendimento. Agora, nós que estudamos a cidade, nós temos que entender isso. De que maneira houve uma mudança de escala na produção da unidade fabril que altera a própria dinâmica de organização da classe trabalhadora. Qual é o elemento aglutinador? Eu acho que, no caso da cidade, eu estou vendo surgir duas propostas, né? Uma delas é a que vai aparecer, que está sendo lançada agora, que tem uma série de debates, que é do Povo Sem Medo, né? Tem uma proposta aí de começar a discutir, tá, território, tá tudo junto, mas é uma proposta. E a outra, da Frente Brasil Popular, que tem um grupo, que é a Hermínia, que coordena, que é a cidade, quer dizer, é a frente com relação à cidade. Brasil Cidades. Eu acho que é um dos elementos, sabe, este elemento fundamental de nós percebermos que esta questão da crise tem uma dinâmica que nós temos que ajuntar para entender. É crise de transporte para quem, cara pálida? É crise da moradia para quem? Então, tem crise, né? Significa uma crise, um momento que pode ser de opressão, que pode ser uma dificuldade? Sim, significa. Agora, eu acho que o elemento aglutinador não é mais o trabalhador na fábrica, mas é o trabalhador urbano e rural, né? Eu acho que é um pouco por aí, porque, assim, o que o Mirley coloca na sua primeira pergunta, a questão da crise financeira,
ou do capital financeiro? Vejam, 97, com a criação do sistema financeiro imobiliário, teve uma alteração importantíssima que nós, do urbano, não demos muita importância. O que significou? Em 97, com a lei do sistema financeiro, né, vai significar a possibilidade das empresas abrirem seu capital. Quando as empresas abrem o seu capital, eu acho que nós temos que passar a entender o que acontece. Nós vamos ter a clareza do capital fictício. O que significa capital fictício que a gente fala tanto? Vejam, uma empresa, uma incorporadora, ela tem um capital fixo que é da terra e das unidades produzidas, ok? Ela abre o capital na Bolsa de Valores. Não é mais o capital material. É um capital fictício, porque muitas vezes dobra o valor do capital. Na medida em que essas ações são colocadas na Bolsa, nós temos uma alteração da dinâmica do capital. Nós temos o capital fictício, que vai dar lucro fictício. O que é o lucro fictício? Ele não está baseado na exploração do trabalho. É um lucro fictício, porque vai aparecer em outra dinâmica. Você que dá geografia econômica, eu estou aqui aproveitando para fazer esse diálogo. Então, neste caso, a gente tem o capital financeiro. Eu esqueci de desligar. Eu duvido que não seja vivo, mas eu não vou atender. Desculpem. É que eles ligaram tantas vezes hoje, desculpa, eu esqueci de desligar. Mas, assim, e aí nós temos o quê? Nós temos um capital que era fixo, né? Que virou um outro capital, que é o capital o quê? Capital fictício. Como é que nós, geógrafos, vamos analisar a questão do capital fictício? Qual é a dinâmica deste capital fictício que pode nos ajudar a entender este processo da produção imobiliária pelo capital privado? Porque, a partir de 97, se tem uma coisa que chama... como é que chama? SPE. Formação de uma empresa de capital que se dissolve em seguida. Como é que chama? É assim, a empresa se forma, eu esqueci o que significa o SPE, mas assim, é uma empresa que se forma e que desaparece, por exemplo, quando o empreendimento é construído. Podem olhar lá, às vezes, nos grandes empreendimentos, aparece assim, SPE. Esqueci, é extinção, é uma empresa fictícia que se forma juntando o proprietário da terra, o incorporador imobiliário e o capital financeiro. Esta empresa se forma durante a gestação do empreendimento. Quando o empreendimento aparece, ela termina, ela desaparece. E aí vai entrar um outro capital financeiro. Então, eu acho que, para nós, para a gente analisar isso, nós temos que analisar esta composição do capital, que se forma muitas vezes e desaparece. Porque aí a gente pode entender um pouco a questão do capital fictício. O que significa esse capital fictício na abertura do capital na Bolsa de Valores? Porque é capital fictício, dobra o valor da empresa. Como é que é? Ela tinha X de terreno, Y de empreendimentos, e o capital dela virou X mais Y mais E mais N, porque está baseado nas cotas, quer dizer, nas ações vendidas. Então, é uma dinâmica
que é muito importante da gente analisar, para a gente não ficar apenas, sabe, nessa reprodução de um senso comum que não nos permite chegar lá. Então, acho que o setor imobiliário, eu acho que tem, sim, uma financiarização da produção do urbano, que não é só o crédito que advém do serviço público. Há uma financiarização no sentido da abertura no mercado para a venda de ações. Então, acho que o sistema financeiro imobiliário de 97 é uma marca, né? Que eu acho que a gente tem que entender, porque qual é a crise do capital financeiro? A crise de 2008, com Lehman Brothers, ou seja, a bolha imobiliária que acontece nos Estados Unidos, provavelmente ela não acontece aqui, apesar de dizerem que tem uma tendência. Por quê? Porque o Estado garante o financiamento e a abertura de crédito, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, FGTS, etc., é uma garantia. Então, a crise financeira aqui, ela não existe crise financeira, porque os imóveis não vão retornar, o governo garante. E o processo de financiamento é diferente. Então, eu acho que nós temos que enveredar para entender o que significa análise econômica, né? Estrito senso, para entender como é que ela se viabiliza ou aparece no espaço. O exemplo a corrupção mora ao lado, da onde vem o dinheiro offshore, gente, isto é um outro demonstrativo, né? Então, aí eu não respondi, mas complexifiquei. E a outra questão é com relação à MP 759. Eu acho que sim, é uma acumulação por disposição. Eu tenho uma orientanda que está terminando a tese e ela está fazendo a regularização fundiária em Macapá, no Amapá. Ela começou antes da medida provisória, né? Quer dizer, o que significa a Amazônia Legal, né? A regularização fundiária das terras do INCRA no urbano? Porque eu não estudo rural, eu tenho dificuldade até de acompanhar isso. Mas o que significa no urbano? O que ela conseguiu perceber é o seguinte: a regularização fundiária que se dá antes de 88, que é a passagem ainda no INCRA, mas para o Estado territorial, né, para o representante da União no Estado territorial, era ainda território federal, ela percebe que são estas terras agora que já são tituladas, que estão sendo objeto de atuação do setor imobiliário. Isto significa, juntando com a sua pergunta anterior, que a medida provisória 759, o que ela faz é titular, ela não faz regularização fundiária. E o título é fundamental para obter financiamento. Então, neste sentido, eu acho que é mesmo uma acumulação por dispossessão. Quer dizer, o que vai acontecer no campo e na cidade é que essa titulação vai propiciar um aumento do capital financeiro. Eu cheguei perto, mas é muito complexo as perguntas que vocês fizeram. Fique à vontade de fazer mais perguntas, gente. Qualquer coisa pode escrever também, a gente lê aqui, né, professora? Claro. O importante é o debate. Porque e pode ser outras coisas também, né? Eu procurei não ser muito retórica, mas tem coisas que não tem jeito, né, na hora de... Boa noite a todos. Boa noite, professora Arlete. Meu nome é Larissa, sou da diretoria da GB Seção Local Uberlândia, também estudo aqui na universidade, como aluna da Geografia, e eu gostaria de fazer duas perguntas a partir da constatação que a senhora apresentou
da cidade como o palco de realização da reprodução ampliada do capital. Nesse sentido, eu gostaria que você desenvolvesse a ideia de qual que é o lugar da periferia nesse processo da reprodução ampliada do capital, no sentido de que, se ele é um resultado dessa ação do capital na cidade, ou uma coisa que a gente aprendeu e está discutindo no minicurso que a gente está fazendo, se ele é funcional à atuação do capital dentro do espaço urbano. Essa é uma primeira pergunta. A segunda, você falou sobre a atuação das duas frentes, né? A Frente Povo Sem Medo e a Brasil Popular. Mas, na sua larga trajetória, né, pensando o espaço urbano, eu gostaria que a senhora explanasse um pouco sobre as perspectivas de organização no espaço urbano, de fato revolucionárias, assim. Se a senhora consegue vislumbrar nas cidades que você foi, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, experiências revolucionárias anticapitalistas no espaço urbano. Obrigada. Eu vou falando, pronto. Aí que vocês vão levantando a mão. Olha, Larissa, obrigado. Eu não falei que... eu falei que a GB mora no meu coração, né? É o seguinte, eu queria começar desmistificando uma coisa que outro dia eu estava pensando, que é o seguinte. Quando a gente analisa, né, a situação dos moradores na periferia, aí eu me lembrei de um livro tradicional, e tradicional no sentido importante, que é A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra, do Engels. E ao pensar no título, A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra, que não é na Inglaterra, ele usa o em, né? A situação da classe trabalhadora da Inglaterra, ele está falando de uma coisa que a gente vê, guardadas as proporções, né, pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas, não é a mesma, é parecida. Por quê? Não tem água, quer dizer, não tem água, não tem luz, pensa na periferia pobre, né? Não tem a luz, até a maior parte tem, mas tem uma situação precária. Agora, o que chamou minha atenção, Larissa, é a seguinte: nós paramos de falar na situação da classe trabalhadora. Nós falamos em periferia. Então, eu fiquei... a hora que eu me dei conta disso é que, assim, teve um deslocamento discursivo. Porque é como se na periferia não existissem a produção, a reprodução da força de trabalho, a produção e reprodução do espaço. É como se a periferia não fosse funcional. Quem é que usou funcional aqui? Não fosse funcional ao capital. Ela é funcional ao capital, ela é necessária. Você mesmo que falou. Ela é necessária ao capital. Por quê? Porque lá a classe trabalhadora está morando. Ela não desapareceu no fim da jornada de trabalho. A Hermínia tem uma frase dela que eu sempre uso, que é essa: como a classe trabalhadora não desaparece no fim da jornada de trabalho, em algum lugar ela tem que morar. E ela vai morar onde? Ela vai morar aonde é acessível. Então, nesse sentido, é sim funcional ao capital, mas eu acho que a gente precisa entender a periferia como um lugar da reprodução da força de trabalho e da produção e reprodução do capital. Eu gosto muito de um livro de um americano, ele é americano, fazer o quê? Do Woolston, que é peraí, às vezes eu esqueço o nome, viu? É uma questão do alemão. Os meus ex-alunos sempre sabem que eu falo assim, é o alemão bateu.
a cidadania insurgente, lembrei o nome, cidadania insurgente. O que o Ruston vai mostrar? Ele vai mostrar que a periferia produz uma qualidade de vida que ela é absorvida pelo capital. Aí, nesse caso, nós teríamos quase que uma despossessão, porque, à medida em que o capital avança, ele vai tirando esta parcela e vai expulsando para mais longe. Então, nesse sentido, ela é, sim, necessária ao capital. Em algum lugar se tem que morar. Em algum lugar, e vejam, mora reproduzindo as relações sociais. Não há uma alteração das relações sociais. Então, acho que a gente pode usar a periferia, mas a gente não faz a periferia sujeito da história. Vamos fazer, na periferia, tentar analisar como é que vive os trabalhadores que lá moram. Vejam, eu uso trabalhador porque é o seguinte, a maioria é trabalhadora. Não é operária. Há uma diferença entre, né, o operário, no sentido restrito da palavra, e o trabalhador de modo geral. A maioria é trabalhador. Pode trabalhar no serviço, pode trabalhar no comércio, pode trabalhar na casa de família, que não sei direito se é serviço, se é comércio, o que é, porque é um pouco de comércio geral, mas é assim, da gente desmistificar um pouco essas questões para entender essa situação. E é claro que é necessário o capital. Aonde que a força de trabalho vai se reproduzir? Ela vai se reproduzir na área mais pobre, aonde não tem infraestrutura, aonde, além de ser explorada, ela é expoliada, no dizer do Lúcio Kovarik, né? E, nesse sentido, não há uma diferença entre o lugar de trabalho e o local de morar, porque nos dois é uma separação apenas falsa, dicotômica, né? Porque, inclusive, com essa coisa da cidade, dessa coisa que me parece importante, de que o trabalho se realiza hoje na cidade em qualquer lugar. Ele não é só num lugar. Ele é um processo que está acontecendo no mesmo tempo. Larissa, eu acho tão complicado pensar em perspectiva revolucionária na produção do urbano, porque eu vou dizer para você, eu atuo bastante tempo no urbano, né? Eu já participei enquanto que a gente falava de grupo de apoio, de ocupação de terra, que, aliás, é a minha tese de doutorado, né? Em que eu acompanhei processo de ocupações de terra, uns conseguiram permanecer, outros não. Mas, e aí, a ocupação de terra, a ocupação de imóveis, eu acho que ela é revolucionária. Inclusive, quando a gente pensa, né, em como alguns movimentos deixaram de ocupar a terra na periferia e passaram a ocupar o centro com a seguinte explicitação: nós não podemos reproduzir aquilo que o sistema nos oferece, morar na periferia sem infraestrutura. Então, nós também vamos ocupar os imóveis das áreas centrais que estão sem função social. Eu acho que a ocupação de terra e de imóveis é revolucionária. Acontece o seguinte: como é que pode ter permanência? Percebe? Eu estou falando que a ocupação é revolucionária. Tanto é que eu acho que a regularização fundiária de interesse social, da forma como ela estava caminhando, ela é revolucionária. Mas, veja, se não tiver uma garantia de permanência, o que vai acontecer? Ela se perde. E aí acaba tendo que entrar num processo que é um processo de titulação,
que é o título da mercadoria terra, da mercadoria casa. Agora, o processo é evolucionário. Percebe? Então, o processo é revolucionário. O processo de autoconstrução não é revolucionário, mas o mutirão é revolucionário. Por quê? Porque ele implica num trabalho coletivo para conseguir uma coisa diferente da produção formal. O Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é revolucionário. Ele está dentro de uma formatação institucional, mas ele é revolucionário. Porém, acaba tendo que entrar na institucionalidade. Então, eu acho que a gente percebe. Eu fico assim porque, às vezes, falo assim, não, você é muito otimista. Pode ser, mas eu acho que são as pequenas ações que podem ajudar no processo a uma desalienação do que significa o valor de troca e o valor de uso. O direito à cidade, colocado por Lefebvre, colocado por Harvey e por uma série de autores, inclusive, ele significa que a cidade possa ter valor de uso. Nesse sentido, eu considero essas atividades revolucionárias, no sentido da moradia, hein? Porque é claro que eu considero o espaço da cultura, quando você toma um espaço e faz uma atividade cultural, isto também é revolucionário, no sentido de que é não seguir as práticas que estão sendo escritas. Quer dizer, é uma coisa assim muito de alma, né? Para falar que, às vezes, o processo é muito importante, porque é onde se cria condições de transformação. E é por isso que a gente tem que participar dessas coisas e colocar isso. Pessoal, mais alguma intervenção? Olha lá. Opa! Mais coragem. Pessoal, está bom? Boa noite. Arlete, eu me chamo Paulo, sou estudante da graduação aqui na Geografia. Daí eu queria meio que você, a senhora, explanasse um pouco você. Ah, tá. É porque assim na minha cidade a gente tem muito hábito de ter respeito assim por vocês que estão na nossa cidade. Tá. Respeita essa nossa conversa, que é muito respeitosa. Então, quando a senhora coloca... Desculpa, quando você coloca a cidade como uma força produtiva, logo eu imagino essa questão principalmente da relação da cidade com relação ao capital. Recentemente a gente teve um fenômeno lá na cidade de São Paulo, que foi a retirada, a expulsão daqueles vários moradores que moravam lá na Cracolândia. Na verdade, como forma de atribuir aquela determinada parte da cidade uma forma de inserir o meio capitalista, como forma de privatizar aquela parte da cidade, num fenômeno que a gente conhece bastante como gentrificação. Eu gostaria que, se possível, você explanasse essa questão da gentrificação associada ao direito da cidade, porque penso eu que esse direito da cidade ele tem uma explanação muito vasta e muito complexa, principalmente na questão aí da crise urbana, sobretudo nos seus mais variados conteúdos e significados. Obrigado. Vamos lá, Paulo. A cidade como força produtiva significa que em qualquer lugar que a gente altere, ela aumenta o valor do capital, né? O Edilson foi embora, mas uma das coisas que ele fala que abriu a cabeça assim, é a gente pensar um pouco no valor de uso e valor de troca, né? O que significa isso da mercadoria, né? Então, a cidade, ao mesmo tempo que ela é força produtiva, ela também é uma mercadoria. Mas ela não é vendida como um todo. Ela é vendida aos pedaços. E, à medida que... eu vou pegar mais essa questão, não ficar falando muito da teoria, vai.
que é à medida em que você tem, né, um lugar em que, veja, não é nem a depreciação do imóvel, é aquilo que a gente pode chamar obsolescência urbana. Tem uma tese sobre obsolescência urbana, foi defendida lá na Unicamp, que é o seguinte: estas pessoas que estão lá, elas não interferem, não deveriam interferir, porque elas não estão ocupando os imóveis. Elas estão na rua. Elas armam suas barracas, elas dormem embaixo do viaduto. Agora, isto deprecia o valor de troca daquele lugar. É preciso que seja feita uma higienização. E a higienização significa tratar os indivíduos como coisa, para que eles sejam expulsos. Quer dizer, foi marcante, quer dizer, você joga água gelada numa madrugada fria em cima dos moradores. Você põe a polícia atrás, eles saem de lá e se espalham pela cidade. Mas valoriza aquele pedaço da cidade para que ele seja trocado. Agora, qual é o interesse? Vamos analisar. Qual é o interesse do ponto de vista do Estado, ou do governo, no caso, em retirar aquela população? Ele é proprietário dos imóveis de lá? Não. Ele quer vender a cidade em si, que é, ele não vende a cidade, ele vende a imagem da cidade. Sabe aquela coisa antiga que quando o prefeito, alguém ia visitar uma cidade, o prefeito entregava simbolicamente a chave da cidade? Então, é a imagem, ele não entregava a cidade, ele entregava a imagem da cidade. Então, no neoliberalismo, essa imagem da cidade é extremamente importante. Então, nesse sentido, é que existe a gentrificação, ou gentrification, o enobrecimento. O enobrecimento pode se dar, como a gente tem, já que você pegou o exemplo de São Paulo, seguinte: o antigo prédio do Banco do Brasil se transformou num museu, que, aliás, é muito interessante ver como é que era. E tem, além de museu, ele tem peças de teatro. Então, aí você tem o quê? Tem teatro, tem exposições. O outro, isto significa o quê? Significa uma dinâmica nova para o centro. E como é que esse povo fica lá? Quem é que diz que ele pôde? Porque isto seria o sentido da cidade com valor de uso. Porque a rua é pública, aquele espaço é público. Não, a ideia é de que não seja público de todos, seja de uma determinada fração. Então, na cidade, o que se pretende com isso é vender a imagem da cidade com um novo valor de troca. É isso. O valor de uso é você poder usar. Quer dizer, você tem uma casa, vamos dizer, essas casas que você mora, ela tem o valor de uso predominante. Se você for vender, vai aparecer o valor de troca. Então, o valor de troca não é dissociado do valor de uso, mas tem o predomínio. No caso, para o capital, interessa o predomínio do valor de troca. Para o morador, interessa o predomínio do valor de uso. Então, essa atuação, ela é um processo de gentrification. Ela é gentrificação. Por quê? Porque o Estado, aí no caso, o governo do município de São Paulo, está atuando para dar uma imagem da cidade que pode ser vendida para o capital, de interesse para os capitalistas que estão lá, para os empresários, para os proprietários de terrenos. Então, é isso. Esse direito à cidade, ele é negado. Ele não é negado só para esses moradores. Ele é negado no geral.
Deu? Mais alguma colocação? Bom, professora, queria novamente agradecer você, né, por essa palestra, né, por ter dado essa oportunidade para a gente formar, né, muito bem, criticamente, né, entendendo esses conceitos, essas colocações tão caras para a geografia. Só deixar um aviso que amanhã continua o curso da professora Glaucia, perdão, e que à noite tem a mesa Crise e Implicações Ambientais no Espaço Urbano, com o professor Alan Silveira e o Marcos Silvestre Gomes. A palestra, a mesa, né, é às 19 horas. Professora, se quiser dar uma última palavra, por favor, e muito obrigado. Eu gostei muito, eu acho o seguinte, nós vivemos um momento muito difícil. E eu acho que nesse momento muito difícil de retrocessos, é fundamental que a gente resista. Eu acho que é a resistência, né? Então, eu acho que tem 2 movimentos aí, no caso do urbano, tem outros, mas não só de urbano. Eu acho que vale a pena a gente resistir, porque se nós não resistirmos, vai ser muito difícil encontrar caminho. Qual é o caminho para a nossa resistência? Eu não sei. Cada um tem seu caminho. Não é não é aqui uma tabuada, né? Mas é da gente ter a perspectiva, pelo menos, do debate científico que não seja estéril. Que a gente possa sempre tirar alguma coisa que nos ajude a encaminhar para o futuro. Obrigada.